Metade da igreja era criança. Esvaziou. Esperar os irmãos sentarem para eu poder começar a falar. Eu vim dedicada a não chorar na minha ministração, porém já comecei a chorar no louvor, então aceito lencinhos, guardanapos. Há 2 semanas atrás, o Senhor me trouxe à memória muitas situações difíceis que eu passei. E Ele disse que eu tinha que compartilhar com vocês, eu tinha que me expor, contar para vocês as minhas maiores... Muito obrigada, irmã. As minhas maiores provações, né? Porque a gente ouve falar sobre provação, a gente pode ler na Bíblia, mas a gente aprende mesmo na prática, né? Então, eu vou pedir para abrir o texto que o Senhor me deu num dos piores dias da minha vida. É em Tiago 1, só o 2. Tiago 1, 2. Meus irmãos, considerem motivo de grande alegria o fato de passarem por diversas provações. O dia que eu recebi esse texto era o dia 29 de novembro de 2016. Eu estava num quarto no hospital, sozinha. Eu tinha mais uma moça que estava internada junto e eu mal tinha dormido. Eu estava abortando minha primeira gestação. E eu tive uma hemorragia muito grande, então eu ia precisar passar por curetagem, né, que é uma raspagem do útero. Eu não conseguiria expelir sozinha, né, toda... Como é que a gente pode falar? Tudo que tinha dentro de mim, gente. E eu já tinha ficado sozinha, porque eu não podia ter acompanhante. O Wagner teve que me deixar sozinha no hospital. E já foi uma noite complicada, né? É um misto de sentimentos, de dores. E aí eu acordo, mal tinha dormido, mas assim, despertei. Tinha na televisão a queda do avião do Chapecoense. Foi no mesmo dia. E aquilo, assim, não sei, gente, rasgou meu coração. Eu já estava triste, né? E aí eu via quantas pessoas tinham morrido. Pensei em todas aquelas famílias, né, que sofreriam aquela perda, que se entristeceriam também. E nesse mesmo dia, saiu uma notícia falando que tinha sido aprovado um projeto de lei que até os 3 meses as mulheres poderiam abortar. Não tinha vida até 3 meses de gestação. E para mim, que tinha acabado de perder o meu bebê, que nem chegou a se formar no ventre, não tinha nem embrião, né? Ouvir aquilo foi assim terrível, dilacerador, porque para mim, que nem teve um coraçãozinho batendo, tinha vida. Eu tinha sido mãe por 2 meses, né? E aí eu vou voltar um pouco nessa história, senão eu começo a chorar. Eu vou voltar um pouco nessa história para vocês entenderem o contexto geral. Vocês conhecem o apóstolo Efraim, né? O liberador de filhos. Antes de eu casar, em 2013, eu e Wagner, a gente foi entregar uma oferta ou primícia, não lembro. E aí ele já nos abençoou com prosperidade até em quantidade de filhos. A gente não tinha nem casado ainda e eu já tinha a promessa de ter muitos filhos. Não igual Joyce, tá, gente? Vamos segurar. Marido que já queria ter 4, né? O coraçãozinho dele deve ter pensado, é isso, vai vir meus 4 filhos. E casamos. 9 meses depois, eu inocente, chamei a apóstola Efraim e bispa Regina na época para almoçar lá em casa.
E aí conversa vai, conversa vem, de repente o assunto se torna: e aí, vocês já estão pensando em ter filhos? Eu com 9 meses de casada, falei: então não, na verdade não, né? Aí ele falou: mas o Senhor me fala que em 18 meses, olha que precisão, né? Em 18 meses vocês vão gerar um bebê. Gente, fiquei naquilo na cabeça, né? Faltava um tempão ainda, mas a gente já fica pensando: meu Deus, eu mal casei, né? Acabei de construir a casa, de fazer as coisas, já vou ter filho. E aí o tempo foi passando, quando se cumpriu o tempo de 18 meses, fui no médico, bonitinha, né? Para me preparar aí para a gestação. Não foi tão rápido, demorou um tempo ainda, foi mais que 18 meses. E aí, na semana do meu aniversário, em 2016, eu descobri que eu estava grávida. E aí foi uma felicidade muito grande. Naquela época, muitas irmãs aqui da igreja também tinham essa palavra de engravidar, né? E conforme elas iam engravidando, eu ia ficando ansiosa, né? Porque não chegava a minha vez, eu também tinha a palavra de engravidar e eu não engravidava. E eu comecei a me cobrar muito também, porque a gente que é ansiosa começa a ter um certo probleminha, né? De querer que as coisas aconteçam rápido, independente se é o tempo ou não. A gente começa a querer acelerar o processo. E aí, por fim, engravidei, anunciei para a igreja, fiz lá a minha ultra, só tinha um saco gestacional, mas assim, se Deus falou que eu ia ser mãe, mesmo tendo só o saco gestacional, já tem vida ali dentro, né? Considerei que estava tudo certo. Anunciei para a igreja, anunciei para a família, passou um mês, e aí, finalzinho de novembro, comecei a ter hemorragia, comecei a ter algumas questões, e se confirmou que a gestação não ia desenvolver, né? Não chegou a formar o embrião, não chegou a formar o bebê. Tinha lá a vesícula, tinha o saco gestacional, mas não tinha a criança, né? E aí a médica me deu alguns dias para ir para casa. Ela não quis me dizer, mas eu já sabia. Se eu fiz uma ultra e não tinha coraçãozinho, tinha alguma coisa errada pelo tempo. Fui para casa e aí, passado 4 dias, comecei a ter mais dores, começaram as hemorragias e abortei, né? Perdemos essa gestação. E foi um tempo muito difícil, irmãos. Não só pela tristeza da perda mesmo, mas porque tudo te faz lembrar que você perdeu, né? Então você sai na rua, tem uma mulher barriguda, aí você pensa: eu queria estar grávida também. Você vinha para a igreja, tinha 5 grávidas. E aí me dava tristeza, não porque as irmãs estavam grávidas, mas porque eu não estava mais, né? E aí todos os dias, quando eu retornei ao trabalho, eu chegava e chorava no banheiro, triste, porque eu tinha perdido meu bebê. E foi passando um tempo, eu tive que esperar 3 meses para poder voltar às tentativas, porque eu passei por uma cirurgiazinha, né? Então não pode ser de imediato. E aí voltamos a tentar. Foi um misto de medo de engravidar de novo e perder de novo, ao mesmo tempo ansiedade para engravidar, e eu ficava oscilando em querer e não querer ter filho, né? Quem já passou por isso talvez tenha um pouquinho dessa sensação que eu já tive. E aí, por fim, em setembro de 2017, em setembro de 2017, eu estava com azia, e aí eu falei assim: tô com azia, devo estar grávida. Nada a ver, mas né, a gente está buscando sintomas. E aí eu falei assim: vou comprar um teste escondida, porque eu já não estava trabalhando, eu tinha sido mandada embora. Aí comprei um teste de gravidez escondida, mas como a farmácia ia tocar o interfone, o Wagner ia perguntar o que eu comprei na farmácia. Aí eu pedi um omeprazol também, para não mentir, né? Aí ele perguntou o que eu comprei, eu falei: omeprazol, para não mentir para o marido. Fica a dica, tá? Comprei o omeprazol à toa, mas tinha que falar a verdade para ele. E aí fiz o teste, pedi o mais baratinho. Aí eu olhei lá, fiz o teste, deu só um tracinho. Guardei na gaveta, deu aquela: não foi dessa vez, né?
guardei na gaveta e segui meu dia. Aí, do nada, eu pensei assim, cara, eu vou olhar o teste de novo. Aí fui olhar, aí botei na contraluz assim e vi o segundo tracinho. Falei, meu Deus, será que tem outro tracinho aqui mesmo ou sou eu que estou inventando? Aí mandei para uma irmã aqui da igreja a foto assim, falei, você tá vendo o outro tracinho? Aí ela falou assim, tô vendo. E aí, gente, eu vou contar aqui, abrir um parente na história, que é a seguinte. Acho que essa história não foi divulgada ainda. Eu não sabia, mas essa irmã que eu mandei o teste, ela tinha feito um pacto com Deus. Ela sabia do que eu estava passando e ela tinha uma promessa de engravidar também. E ela fez um pacto de que ela só queria receber a promessa dela se eu recebesse a minha. E aí, no momento que ela viu que o meu teste deu positivo, ela correu para fazer o dela. Porque se o meu deu positivo, o dela talvez desse também. Ela já estava sentindo algumas coisas. E aí, tá bom. Aí ela foi fazer o teste dela, não me contou nada. Eu não sabia da história, tá? Não sabia. O Wagner precisou ir no Norte Shopping, fui junto, para poder ir numa farmácia comprar um teste melhor, né? Daquele que mostra semanas, que diz mesmo assim, grávida, para não ter dúvida. Fiz o teste no banheiro e deu grávida. Mandei para essa irmã, deu grávida, e agora? Que a gente fica ansioso para engravidar, mas quando descobre, fala, meu Deus, o que eu faço agora com isso? E aí ela me ligou, falou, você não sabe, eu também estou grávida. Eu falei, como assim? Aí ela me contou, e a gente chorou, eu no shopping, chorando do nada, ela chorando na casa dela. Essa irmã foi Joyce, e eu sou muito grata pelo pacto que o Senhor fez contigo e comigo, né, por você ter me colocado junto nessa promessa, que era Isabel e Efraim nasceram juntos praticamente e pudemos gestar juntas. Te amo, irmã. Era uma história. E aí a gestação, gente, do Efraim foi assim, super tranquila. Eu estava desempregada, então eu ficava em casa comendo, dormindo, pedindo pizza, tomando suco de limão, a gestação inteira. Foi muito tranquila, sabe? Não tive problema nenhum, enjoo, nada disso. A gestação foi uma paz, foi ótima. Eu estava super simpática, quem conviveu comigo nessa época sabe que eu era uma outra pessoa. Eu, grávida de Efraim, gente, eu dava bom dia, eu abraçava, uma pessoa ótima. E aí, 41 semanas, a criança não nascia, né? Porque estava gostoso dentro da barriga. E aí eu precisei induzir o parto, né? A obstetra estava confiante de que não precisaria de cesárea, confiei nela. E super rápido, acho que 5 horas, com a ocitocina na veia, que é ótima, mais um comprimidinho nas regiões, tudo prosseguiu bem rápido o parto. E aí começa uma nova aprovação, né? Efraim nasceu bem, mas Apigar, Jaque, acho que é de 1 a 10. Ele tirou nota 9 de Apigar, que é assim, como é que a criança nasceu, como é que ela tá, né, o estado dela. Ele tirou uma nota muito boa, fiquei super tranquila, super feliz. Quando ele nasceu, eu tive aquela sensação assim, de conseguir finalizar a gestação, sabe? Nasceu, dever cumprido, conseguimos, deu tudo certo. E aí a médica, a pediatra veio, colocou no peito para mamar, e aí falou assim, o Efraim nasceu com hipospádia, mãe, repara se ele faz xixi. Aí eu falei, tá bom, sei lá o que é hipospádia, eu sabia que eu tinha que ver se ele fazia xixi, né? E depois, quem já pariu sabe que a gente não fica muito normal, né? A gente está meio aérea ainda, então a gente não estava pegando todas as informações. E fomos para o quarto, e Efraim não mamava. Ele não conseguia pegar no peito, a glicemia dele muito baixa. De 1 em 1 hora vinha alguém furar o pezinho dele para ver como estava. No meio da madrugada, mais ou menos, vou tirar o sapato. No meio da madrugada, mais ou menos, a
a enfermeira tentou dar no copinho o leite em fórmula para ver se ele aceitava, e ele também não aceitou. E aí vieram fazer uma nova medição, e ele estava com a glicemia ainda mais baixa, né? A respiração dele, o Wagner que me fala isso porque eu não lembro. Ele respirava, afundava a barriguinha toda, mostrava assim, sabe, os ossinhos da costela. Ele não estava conseguindo respirar direito e ele não estava mamando. E aí, no iniciozinho da manhã, ele foi para o berçário para uma avaliação. Eu ainda estava meio aérea, né? Tipo assim, eu estava entendendo, mas ao mesmo tempo não estava entendendo o que estava acontecendo. E aí volta a enfermeira e fala assim, o Efraim vai precisar ir para a UTI neonatal. UTI, gente, caiu assim na minha cabeça uma bomba. Porque UTI, eu já achei que meu filho ia morrer. Tipo, eu não sabia o que ele tinha. E ela falou assim, a enfermeira da UTI vai vir buscar ele, então dá tempo de vocês se despedirem. Gente, fala pra mãe que a gente vai se despedir do bebê, uma coisa assim, né? Aí a gente pegou ele, a gente sentou no sofá e, olha, minha memória é péssima para um monte de coisa, mas tem coisas que eu lembro, detalhe. E a gente pegou ele, aquele serzinho de 45 centímetros, que quando é recém-nascido a perninha fica encolhida, então vira 20 centímetros, né? E a gente orou, realmente, devolvendo o Efraim para o Senhor. Ele não era nosso, né? A gente tinha conseguido cumprir a missão de trazê-lo até aquele momento, mas a gente devolveu ele para o Senhor, para que o Senhor cumprisse na vida dele o que ele quisesse. E chorei pra caramba, né? Wagner também ficou muito triste, e Efraim foi para a UTI. Falei, Wagner, vai junto. O Wagner foi para descobrir onde ia ficar a UTI, e eu fiquei no quarto chorando e falando para Jaque. Tinha, eu acho que um encontro de casais no sítio, alguma coisa assim. E aí ela compartilhou com algumas irmãs e começou aí uma intercessão também pela vida do Efra. Aí começou, gente. Aí nesse dia eu dormi o dia inteiro. Cansaço do parto, mas a notícia, bateu tudo assim no corpo, mais medicação que você fica tomando, né? Dormi o sábado inteiro. À noite que eu fui ver onde estava meu bichinho. Aí, amor, já era para ter botado uma foto, esqueci. Bota primeiro. Eu tenho fotos, gente. Não trouxe massinha, nada para colorir, igual o tio Vitor perguntou se eu ia trazer, mas trouxe fotos. E eles não testaram. Vai falando? Tá. E aí, é porque o falando tem que ser junto com a foto. Vou enrolando então. Vou seguir. Posso seguir então? Não vai dar para botar? Eu não enxergo, então eu tenho que falar. Sim, prossigo. Tá. Então fomos visitar o Efraim. Efraim nasceu sexta-noite, dormiu o sábado inteiro. Fui à noite descobrir onde meu filho estava. Tá quase, estão tentando. E aí quando eu cheguei lá, o Efra ele estava com uma sonda no nariz. Tá, isso aí dá para enxergar? Não. É só para mostrar, gente, que olha só, meu filho nasceu, entendeu? Aí o Wagner com aquela coisa miudinha no colo, eu também, a gente feliz, porque a gente não sabia que ia vir um monte de turbulências depois, né? A gente achando que a dificuldade ia ser ficar acordado para amamentar. E aí a próxima. E esse é o Efraim. Quando eu cheguei na UTI neonatal, essa foi a visão que eu tive. Ele com sondinha no nariz, acesso e um pé, e no outro pé tinha, eu acho que é aquela medição de batimento cardíaco, o oxímetro também, e vários bebês, né? E aí você não se preocupa só com o seu, a gente é servo do Senhor, então a gente vê todos aqueles outros bebês também em condições difíceis, e a gente
fica realmente com o coração apertado. Eu chorei a beça quando eu vi essa imagem, porque me partiu o coração ver meu pequenininho assim. Primeiro que eu não sabia o que ele tinha, eu não sabia se eu ia levar ele para casa, né? Então, todo aquele sentimento de vitória, porque a gente tinha conseguido trazer ele à vida, né? Nascer, eu já não estava assim tão firme do que iria acontecer com meu filho. Bota a próxima. Aí esse foi o primeiro dia, eu acho que foi no domingo de manhã, quando a gente pôde pegar ele a primeira vez, porque a gente não podia pegar ele sempre, eu não podia amamentar ele no peito, a gente podia colocar a mão na incubadora para poder ter um contato físico. E esse foi o primeiro dia que a gente teve realmente um contato com o nosso filho de novo. Foi muito difícil, irmãos. Foi quem vivenciou ter um filho na UTI, né, seja a idade dele, né, que for. Seja você agora com 60 anos e o seu filho tem 30, ter o seu filho na UTI é uma coisa que te tira o chão, porque você percebe que você não tem controle algum sobre nada, né? E Efraim ficou 6 dias. Passa aí que eu não sei o que tem mais. Olha que coisinha fofa. Bota mais uma, que eu acho que acaba. Não, falta. Isso aí é o próximo. Acabou, pode ligar a luz. E com essas 2 provações que eu tive, né, de perder uma gestação e de quando consegui ter uma gestação tranquila e tive um parto, que foi um parto super, eu falo que é um parto Nutella, né, porque eu tive dores do parto, mas tive uma analgesia para ajudar no finalzinho. Então, foi assim, um parto que eu estava plena, com meu cabelo solto, liso, não teve um suor escorrendo, sabe? Aquele parto de novela bonito, eu tive. O Efra ficou 6 dias na UTI. E nessas 2 provações, eu aprendi no intensivão o que é confiar no Senhor. O que é ter minha vida realmente nas mãos dele, sabe? De que eu não tenho controle de nada. E eu sou controladora. Então, eu pude aprender a me colocar no meu lugar. E deixar Deus estar no lugar dele, sabe? No lugar do controle da minha vida. De ser o dono de tudo. De cumprir a vontade dele. De ser quem ele quer que eu seja, assim como minha família. Né, da gente realmente estar no centro da vontade dele. E é difícil a gente aprender essas coisas sem passar por provações. Porque quando está tudo calmo, quando está tudo bem, a gente vive a nossa vida com naturalidade. A gente vai vivendo dia a dia, correria, a gente não se preocupa, sabe? Se a gente está fora da vontade do Pai, se a gente se desviou. E as provações, elas servem para provar a nossa fé. Não é o Senhor fazendo de maldade com a gente, sabe? Porque Ele tem todo o poder, então Ele vai te fazer passar por uma provaçãozinha, não é isso. Quando Ele prova a nossa fé, Ele faz com que a gente se desenvolva, com que a gente cresça, com que a gente tenha mais fé, né? Com que a gente busque mais a Ele, com que a gente ore mais, com que a gente louve mais. Você ora mais quando está tudo bem ou quando você está com problema? É quando está com problema. Sabe? Se Ele deixar a nossa vida, a calmaria que a gente gostaria que ela fosse, a gente ia para longe dEle. A gente ia viver igual todo mundo vive no mundo. Enchendo a cara aí para os dias passarem rápido, fazendo o que quer. Mas nós somos servos do Senhor. E a nossa fé, ela impacta não só a nós, a nossa família, mas aos nossos irmãos. Por isso que eu estou aqui me expondo hoje. Para poder fortalecer vocês, para poder falar que o que vocês vivenciam, as provações que vocês passam, é para vocês crescerem, é para vocês progredirem no Senhor, sabe? Se aprofundarem no Senhor. Ele não quer que a gente fique estagnado, Ele não quer que a gente fique parado assim, eu tenho muita fé, eu tenho fé em Deus. Não é isso. É ter a fé em Deus de verdade, é ter a fé em Deus quando alguém está apontando uma arma para a sua cabeça e você tem certeza que vai morrer, mas você vai morrer para a glória, né? É ter a certeza que se o Senhor levar o seu filho, foi por vontade dEle. E a vontade dEle é boa, perfeita e agradável. E você vai continuar fiel. E você vai continuar firme.
eu falei sobre hipospádia rapidinho, né? E aí eu vou explicar. Gente, eu trouxe uma foto de pênis, tá? Mas é desenho. Coloca para mim, moço, só para eu explicar para os irmãos. Então, eu não sabia que isso existia. Descobri depois quando eu pesquisei. Alguns meninos nascem com uma má formação na uretra. Ou seja, ele não faz xixi pela ponta do pênis. Ele faz ou mais embaixo ou no meio. Tem casos até que é próximo ao ânus, após os testículos, e ele precisa passar por uma cirurgia, né? E não vai ser só uma cirurgia, são 3, né? E isso aí vai ser mais uma aprovação, né? Porque é coração de mãe, o médico fala que é uma cirurgia simples. Eu não imagino isso sendo uma cirurgia simples. É um local delicado, eu quero que meu filho tenha um órgão bonito, funcional, né? Que ele seja pleno. E a gente já poderia ter feito, né? Poderia não, né? A gente poderia ter começado o processo ano passado, quando ele completou 2 anos, mas a gente está realmente esperando que o Senhor fale, é agora, para que a gente não se adiante, porque por mim, teria feito agora com fralda, porque ele não vai mexer na sonda, não vai ter risco de ele mexer nos curativos, mas também não posso descumprir o plano do Senhor na vida dele, né? O Deus tem um tempo na vida do meu filho também, independente de mim. E por muito tempo me preocupei. O pessoal do microfone vai brigar comigo. Por muito tempo eu me preocupei com relação ao Efraim em si, né? Porque a gente sabe que para um homem o órgão genital é algo muito importante, né? É praticamente o que faz dele o homem. E eu me preocupava dele se comparar com os amiguinhos quando ele começar a entender, né? De a gente não adiantar a cirurgia dele e ele ter que fazer xixi sentado, porque talvez não consiga fazer xixi em pé igual os outros meninos, né? De se a gente não conseguir fazer, e aí eu jogando mais para frente, porque a gente vai criando suposições, ele não conseguir ter filho, e aí a gente vai floreando. Só que, vocês já conhecem essa história, o nome do meu filho é Efraim. O que significa Efraim? Dupla fertilidade, né? Então, eu acalmei meu coração, porque o Senhor foi quem deu o nome para ele, não fui eu, tenho certeza disso. Foi Deus que escolheu o nome dele, porque Deus tem um plano maior na vida dele. E se Deus deu esse problema para ele, é porque lá na frente ele vai poder contar o testemunho, né, de que ele podia ser infértil, que ele podia ter problemas, mas que Deus realmente fez ele frutífero, fértil, alguém próspero, né? E isso é na vida dele, né? Talvez a gente acompanhe ele várias vezes no hospital, em médicos, e isso é ótimo, porque aí a gente tem mais chances de falar do Senhor para quem precisa, né? Então, em todas as provações, em todas as coisas que o Senhor tem para nós, Ele também nos usa, nos lugares onde Ele nos coloca, para poder cuidar, levar a palavra do Senhor para outras pessoas, né? As nossas provações não são só para nós. Elas nos fazem crescer, elas nos fazem desenvolver, mas elas nos colocam em lugares que talvez a gente não fosse por vontade própria, né? Talvez você não escolhesse ir para um hospital do nada um dia para poder orar pelas pessoas. Aí Deus te coloca lá com uma doença. Aí você é obrigado a estar ali e aí você vai orar por aquelas pessoas, certo? E aí, nisso já estamos 2017, 2018, ano passado, 2020. Efraim começou a ter um comportamento muito difícil. Ele não falava ainda, né? Muitas crianças começam a falar tarde, mas ele falava só a linguagem própria dele, emboladinha. E ele começou a se bater quando ficava estressado. E isso me chamou a atenção. Sempre lidei com crianças, a gente já fica logo, né, de olho em todos os aspectos de uma criança. Ele alinhava, às vezes, os bonequinhos, uma vez ou outra. Aí começou a rodar no próprio eixo. E aí eu fui juntando alguns aspectos. E a gente levou ele na pediatra. E eu falei, olha, doutora, o Efraim está com algumas questões que eu estou achando um pouco estranho.
E aí ela também se alertou, conforme eu fui falando, e ela começou a me fazer um questionário, né? E aí eu falei para ela, esse questionário é para saber se ele é autista? Aí ela falou, não estou fechando diagnóstico. Não, eu falei, tudo bem, mas as perguntas são para saber se ele é autista. E aí saímos daquela consulta com mais 10 encaminhamentos para psicólogo, para neuro, para fono, para começar a terapia ocupacional, para um monte de coisa. E aí meu coraçãozinho de mãe, mais uma vez, ficou destroçado, no sentido de, será que eu tenho a capacidade de cuidar de uma criança autista? Né? Porque a gente sabe da dificuldade, a gente sabe do quanto precisa se doar, do quanto você precisa se empenhar para que a criança não fique dependente de você para sempre, né? Porque ela vai ser criança num curto período de tempo, em breve ela se torna adulto, e como adulto ele tem que viver a vida dele normal, ele não pode depender dos pais para sempre. E fiquei muito, muito angustiada de não saber lidar com a situação. E eu fiquei um período grande sem vir na congregação. Primeiro porque ele não dormia bem. Efraim, olha, gente, meu Deus, eu preciso dormir, aquele menino gosta de ficar acordado de madrugada. Ele dormia nos horários do culto, era quando ele tirava o cochilo da tarde, no horário do culto. Aí ele acordava para viver a vida à noite ainda, né? E aí a gente não tinha horário para vir. E a outra questão também é que eu não sabia lidar com ele aqui, porque eu sempre cuidei das crianças, do filho dos outros, né? E meu filho faz uma zona, e aquilo me confrontava, sabe? De eu não saber controlar o meu próprio filho. Ele se jogava no chão, hoje em dia está pior, tá? Quando naquela época eu já estava pensando isso, eu não sabia como seria hoje. Ele se jogava no chão, se ele recebesse não, ele gritava. Ele nunca gostou de estar na congregação por causa do ruído, por causa da quantidade de pessoas. Ele sempre ficou incomodado com isso, né? E eu fiquei nessa situação de não querer estar aqui, porque eu não sabia o que fazer com meu filho, entendeu? Se ele ficasse numa situação que ele se sentisse mal, né? Eu ainda não sabia lidar com a situação. Ele talvez saísse melhor do que eu que não estava sabendo lidar, sabe? E aí Wagner foi sozinho, levou ele num neuro. Eu estava trabalhando, e aí o neuro, já, assim, Efraim está num lugar novo, gente. Chamem a gente para ir na casa de vocês vão ver. Quando ele está num lugar novo, ele sobe em tudo, mexe em tudo, ele quer explorar. Ele tem essa necessidade de explorar. Toda criança, eu acho, mas tem crianças que ficam tímidas. Ele não, ele vai mexer mesmo. E aí ele mexeu em tudo no consultório, subiu na maca, tinha caixa de remédio, pegou e fez isso aqui. O médico já decretou que ele era autista, já tinha certeza nisso. E aí falou assim, se ele aceitar o pirulito, é porque é o autismo leve, né? Porque se ele não me conhece, ele não aceitaria se ele fosse um autismo severo ou intermediário. E aí o Efraim já tinha chupado um pirulito na vida, então ele sabia que aquilo era gostoso também. Ele aceitou o pirulito. E aí o Wagner saiu de lá com a prescrição médica de medicação para o Efraim ficar mais calmo, e já com atestado de que ele era autista no nível mais brando, no nível leve, e todas as terapias que a gente tinha que fazer com ele e tudo aquilo que a gente tinha que prosseguir para a caminhada dele, né? Não aceitei diagnóstico, não aceitei que ele desse pirulito para o meu filho sem a minha autorização. E fomos, depois de bastante tempo, em um outro neuro que disse o seguinte, olha, eu não convivo com o Efraim, né? Então, só olhando aqui, ele é bastante agitado. Só que só isso não dá para fechar diagnóstico. E ele é muito novo, não se fecha diagnóstico com essa idade, ele tem 2 anos e pouco. Então, ele vai começar na escola? Eu falei, vai começar... a gente foi no início do ano, eu acho, desse ano. Eu falei, daqui a 2 meses ele vai começar na escola.
Então, eu quero o relatório da escola, eu quero... Aí ele falou, ele vai para outro lugar? Eu falei, tem essa linha da igreja. Aí ele falou, então, as tias da igreja precisam fazer um relatório sobre ele, vocês falam como ele é em casa, e aí vocês retornam, e aí sim, a gente consegue montar o que ele precisa para se desenvolver, né? A gente não voltou lá ainda, então não tem um final dessa história para vocês. Mas ele começou na escola. E quem convive com o Efraim aqui um pouco mais, sabe que depois que ele entrou na escola, ele virou um outro ser humaninho, né? Ele começou a falar, ele começou a se comunicar melhor, ter mais contato com as pessoas. Ele vem para cá, ele não se incomoda mais com barulho, né? Quando alguém grita um glória a Deus, um aleluia, ele não chora mais, que ele chorava. E nisso ele está se desenvolvendo, ele está melhorando. Tem agora alguns aspectos aí que a gente precisa investigar se é uma birra ou se é alguma outra coisa, que está com um comportamento explosivo nesse momento. Mas, de todas as coisas, o principal é que a minha família, a minha casa, está seguindo a vontade do Senhor, né? Teremos muitas outras provações, né? A nossa provação não vai acabar agora. A gente ainda tem uma vida inteira com o Senhor até que Ele nos leve vivendo provações da nossa fé. Mas o que o Senhor me pediu para compartilhar com vocês foram essas provações, né? São 5 anos aqui de provação resumida para vocês. E no meio dessas provações tivemos muitas bênçãos, tá, irmãos? Não foi só provação, não. Porque a gente foi passando pela provação sendo aprovado, e aí a gente conquista coisas também no Senhor, né? Então, quando faltou dinheiro, surge o dinheiro. Quando a gente ficou zerado de dinheiro mesmo, zerado, a gente pegava cesta básica na congregação. A irmã Jennifer, do nada, falava, você está precisando de sabão líquido para lavar as roupas de Efraim? Porque Deus me incomodou sobre o sabão líquido. Eu falei, meu Deus, estou. Então, assim, veio fralda, vieram várias doações. E a gente passou 2 meses só, irmão, pegando cesta básica e minha irmã ajudando a pagar algumas contas. Porque assim que a gente passou por essa aprovação financeira, eu consegui um emprego, né? E aí esse emprego, vocês não sabem, que eu não contei esse testemunho, que eu estou 1 ano esperando para contar. Esse emprego, eu falo para o Wagner, que não foi para nos abençoar, não, financeiramente. Na verdade, a bênção é do Efraim. E para ele ser alcançado, eu ganhei um emprego. Por quê? Eu trabalhei anos em empresa comercial, né, em prédio comercial. E aí eu passei numa entrevista para trabalhar numa escola, né? Eu não tinha experiência, assim, eu tenho experiência no que eu faço, então eu cuido de limpeza, manutenção, faço a parte operacional, mas nunca numa escola, então eu achava que eu não ia conseguir a vaga. Fui super tranquila, falei assim, Senhor, estou cansada de fazer entrevistas, é 1 ano já fazendo entrevista, todo mundo me recusa porque meu filho é pequeno, e aí pergunta, o que você vai fazer com seu filho? Você tem rede de apoio, mas e se tiver que trabalhar até a noite, e final de semana? E eu nunca consegui as vagas. E aí eu falei, Deus, só quero responder as perguntas do jeito que o Senhor quiser que eu responda. Então, assim, tudo aquelas que a gente se programa para entrevista. Vocês já fizeram entrevistas, a gente já tem aquelas respostas prontas na cabeça para a gente se apresentar. E nesse dia foi todo diferente. Tudo que eu falei, quando eles me perguntavam, eu nunca tinha falado em nenhuma entrevista. Eu falei que eu era do Ministério Infantil, quando me perguntaram se eu já tinha experiência em escola. Eu falei, olha, experiência em escola eu não tenho, mas lá na igreja, eu sou líder do Ministério Infantil. Então, eu cuido das salas, da rotina, dos materiais. Então, eu tenho experiência com criança. Aí eles falaram, ai, que legal, uma menina do financeiro também é. Eu falei, pois é, muito bacana. E assim, eu fui dando resposta, gente, que eu jamais imaginei. Eu nunca falei de Ministério Infantil e nada de igreja em entrevista. Quebrei mais um paradigma na minha cabeça. Porque as nossas experiências aqui contam no currículo, tá? É, experiência de vida. E aí, cheguei em casa, já me ligaram falando que eu tinha sido aprovada para a próxima etapa, no mesmo dia. Foi muito rápido. E aí, não, e detalhe, foi no dia que ia ter uma escola de mestres. Eu ainda falei que eu ia falar aqui também na escola de mestres,
porque a gente também desenvolve temas na igreja, né? Ainda dei uma falada mais ou menos do que a gente ia falar. Na época, o tema era sobre crianças, ensinar crianças, então foi tudo a ver com escola, assim, ó, perfeito. Ainda dei um briefing de como ia ser. E aí, tá bom. E o rapaz falou assim comigo: você tem filho? Aí eu pensei, putz, já vou perder a vaga porque eu tenho filho, né? Aí eu falei, tenho. Aí ele falou assim, que legal, olha, tem a chance de você conseguir a bolsa aqui. Eu falei, tá bom. Né, tem a chance. Aí fiz a entrevista com o diretor, passei na entrevista. E aí eu descobri, gente, que eu tinha a bolsa integral para o Efraim, na verdade. Né? E aí... E a bolsa, deixa eu contar o valor para vocês. Porque não é uma escola de R$500 que a gente já paga sofrendo, né? O total da bolsa do Efra dá 4.250. Entendeu? Porque assim, nunca na minha vida que eu ia imaginar que meu filho ia estudar numa escola que custa isso, né? Não teria condições de pagar. Por isso que eu falo que, na verdade, a bênção é dele, né? Eu estou ali só para poder ajudar. Então, em todo esse tempo, tiveram as provações, mas tivemos também muitas bênçãos. E eu tenho certeza que na vida de vocês também tem sido assim, né? Mas por que a gente passa... Nossa, gente, falei muito. Mas por que a gente passa pelas provações? Vocês sabem? Coloca o mesmo texto para mim, para a gente ler. Tiago 1, 2 ao 4. A gente já leu essa parte, ó. Meus irmãos, considerem motivo de grande alegria o fato de passarem por diversas provações, não é uma só não, tá? A gente tem que ficar feliz por diversas provações. Pois vocês sabem que a prova da sua fé produz perseverança. E a perseverança deve ter ação completa, a fim de que vocês sejam maduros e íntegros, sem que falte a vocês coisa alguma. Então, a aprovação faz com que a gente se torne maduro e íntegro, e nos torna plenos no Senhor. Então, passar por provação é ótimo, né? Agora a gente vai querer passar por várias provações. Passar por provação é bom, é porque a gente foca na parte ruim. A gente foca assim, socorro, eu não saio disso. Mas não, a gente tem que focar no que o Senhor está produzindo na nossa vida, por estar naquela aprovação. O que Ele está gerando em você? E se Ele não estiver gerando nada, é porque a sua fé não está nele. Porque se a sua fé está em Jesus, a aprovação vai gerar frutos sim. Amém? Vamos ler 1 Pedro 1, 6 e 7. Nisso vocês exultam, ainda que agora, por um pouco de tempo, devam ser entristecidos por todo tipo de provação. Assim acontece para que fique comprovado que a fé que vocês têm, muito mais valiosa do que o ouro que perece, mesmo que refinado pelo fogo, é genuína e resultará em louvor, glória e honra quando Jesus Cristo for revelado. Então, a aprovação de vocês, a aprovação da fé de vocês gera honra, gera louvor para o Senhor. Vocês vão passar a ser realmente testemunhos de quem Ele é e do que Ele faz e do poder dEle. Vocês têm noção do que é isso, né? Quando a gente pensa tão pequeno, estou passando por essa dificuldade, mas quando a gente pensa assim, eu estou passando por essa dificuldade e um dia eu vou poder abençoar pessoas. Eu perdi um bebê, mas agora todo mundo que perde um bebê, eu falo, olha, eu já perdi um bebê, eu sei, vai ser difícil, você está triste. Eu conto meu testemunho, porque agora eu posso, tenho posse de falar como que foi para mim. Né? Então, a aprovação de vocês é para vocês também terem
como abençoar as pessoas que vão passar também pela mesma coisa, por coisas parecidas, sabe? Temos irmãos aqui que já tiveram câncer. Eles vão ter palavra para falar: olha, eu venci um câncer, né? Porque a gente, eu nunca tive câncer, mas se eu chegar para alguém e falar assim: olha, o Senhor é contigo, Deus vai te curar, Deus vai te abençoar, a pessoa vai receber. Mas a palavra é muito mais forte quando é alguém que já viveu aquilo, né? Então, o passar pelas provações, irmãos, é uma coisa boa. Pode parecer estranho, mas as coisas são loucas mesmo, né? Mas as provações são boas. Salmo 66, versículo 10. Pois tu, ó Deus, nos submeteste à prova e nos refinaste como a prata. Então, a provação é o refino, né? É o passar na peneira, é tirar aquilo que não deveria mais estar na nossa vida, é nos fazer nos voltar ao Senhor, a voltar os nossos olhos para o Senhor, tirar as distrações. E eu queria que vocês agora pensassem um pouquinho na vida de vocês. Vocês já sabem um pouco da minha agora. Eu queria que vocês pensassem: quais foram as provações mais difíceis que vocês tiveram? E qual é a provação que tem sido mais difícil para você? O que tem tirado o seu sono? Eu quero que vocês fechem os olhos. Não quero ninguém me olhando. Feche o olho. E pensa: o que tem sido difícil para você? O que te faz pensar muitas vezes em desistir? O que te faz esmorecer, reclamar do Senhor, praguejar? O que tem tirado o seu sono? Pode ser aquela doença de alguém que você ama, pode ser o medo de perder alguém, pode ser falta de dinheiro. Qual tem sido a sua provação? Vitor, coloca para mim em 2 Timóteo 4:7. Ali quem está falando é Paulo. Ele disse assim, ó: combati o bom combate, terminei a corrida, guardei a fé. E é isso que eu quero viver na minha vida. A gente vai combater muitos combates. A gente vai ter uma vida muito corrida. Talvez a gente não seja tão açoitado quanto ele foi, não seja preso, não viva tudo que ele viveu, mas a gente vive outras provas, né? Cada um aqui vive uma coisa diferente. Mas eu quero que todos nós possamos falar isso no final, que a gente guardou a nossa fé, que a gente passou por tudo, mas a nossa fé ficou intacta. Amém? Se você estiver fraco, se você quiser uma oração, se você quiser ser fortalecido, se você acha que sozinho você não consegue nesse momento, vem aqui na frente que a gente vai orar por você. E se você quiser entregar a sua vida ao Senhor, se você quiser declarar hoje que a sua fé, que a sua salvação está em Jesus Cristo, que só Ele tem poder para mudar a sua história, só Ele tem poder para mudar a sua vida, vem aqui na frente também. Todo mundo firme na fé, ninguém precisa de oração. Senhor, te louvamos, te agradecemos, Senhor. Exaltamos o seu santo nome, Pai. Te agradeço, Pai, pelas provações que temos passado, Senhor. Te agradecemos, Senhor, pelas nossas dificuldades, Senhor, pelas nossas perdas, Pai. Te agradecemos, Senhor, pelas nossas dores, Pai. Te agradecemos, Pai, pelas nossas faltas, Senhor. Por não termos, Deus, muitas vezes o que comer, o que vestir, Senhor. Por perdermos os nossos filhos, Senhor. Por perdermos os nossos pais, aqueles que amamos, Pai. Nós te agradecemos, Senhor,
por tudo que passamos, Senhor, porque tudo que passamos é para a honra e glória do Senhor, é para que o Senhor seja exaltado, é para que as pessoas te conheçam, Senhor, para que o seu nome seja erguido, Senhor. Ó Deus, eu te peço, Senhor, que o Senhor venha agora, Pai, fortalecer os nossos irmãos. Quem puder abraçar esses irmãos, eu agradeço. Vem, Senhor, fortalecer, Pai. Eles não estão sozinhos, Senhor. O Senhor está contigo, Pai. O Senhor está contigo. Sejam fortalecidos no Senhor.